Papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria e Informática. Rua Lourenço Prado, 1066. Fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini, 464, Chácara Bela Vista. Fone 3622-8298. Lojas Calçadura de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Hoje, dia 6 de abril de 2019, uma manhã um tanto nublada aqui em Jaú, parece-nos que vai chover durante o dia, pelas informações que temos, deve chover. Estamos aqui hoje com o Vinícius Andrade, cuidando da parte técnica, e quem está nos vendo aqui pelo Facebook, está vendo a Marta Capeloto, que agora é cidadã paulistana. Né? Mas não adianta ela fugir, porque nós trazemos de volta, né, Vinícius? Nós não damos sossego. Desde que tenha telefone, WhatsApp, né, Vinícius? Nós encontramos a Marta em qualquer parte do mundo. Às vezes eu ligo, eu mando um zap, ela está na Itália, outra hora está na França, mas dá um jeito de trazê-la de volta. Bem, brincadeiras à parte, mas isso é verdade, viu, que eu falei, é verdade, viu, pessoal? A gente, no final da vida, a gente se dá o deleite de viajar um pouco, né? Então, isso aí. Uma hora aqui, outra colar e vamos em frente. Olha, dia 9, terça-feira, dia 9, lá no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, a presença do Everaldo Lopes, palestra das 8 horas da noite, próxima terça-feira, tá ok? Rua 12 de outubro, 311, aqui em Jaú. Deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo que está fazendo aniversário hoje, o Dedê Rete, lá do território do Calçado. E então, hoje tem festa lá na recepção. A Renata, o Alexandre e o Dedê que fazendo aniversário naturalmente. Posso ir como penetra? Não pode, festa. Filar um bolo? Hoje tem... Eu não sei se ele dará bolo ou dará bolo. Tá, a dúvida é essa, viu, Marta? Mas parabéns ao Dedê, um menino muito bom, muito bacana, bem como todo o pessoal lá do território do Calçado, da recepção. Bom, hoje nós vamos conversar com a Marta, mais uma vez, né, como já dissemos, e é um prazer tê-la aqui, viu, Marta? Nós conversamos muito durante a semana, sempre trocamos ideias, rimos um pouco, ficamos um pouco irritados às vezes. Marta, bom dia, prazer tê-la aqui, viu? Bom dia a todos, um prazer, claro, sempre meu e a oportunidade bendita de nós podermos fazer alguma coisa pela doutrina espírita. Me dá muita alegria. E hoje, a pedidos de um amigo comum, que também, com muita tristeza, soube que já partiu de Jaú, o Álvaro, ele, conversando com ele, eu fui fazer a minha despedida e ele
eu comentei que eu viria fazer o programa e que ainda não tinha conteúdo preparado, né? E ele falou, falei, nossa, agora eu preciso me debruçar nos livros e ver o que eu vou falar. Tem hora que eu não sei mais, parece que eu sou repetitiva. Aí ele pediu para falar sobre melancolia. E eu Ah, achei até bastante oportuno, e até porque estou me sentindo um pouco melancólica, né, diante dessa situação de saída de Jaú, em definitivo, enfim. Mas foi muito bom, talvez ele muito mais inspirado do que eu pudesse imaginar, não para ele, não por nada, mas para que eu própria pudesse ouvir, calar no meu coração aquilo que eu li para preparar, e aí eu me senti no final do preparo mais animada. E deixei aquele estado de tristeza que estava me abatendo e reagi. Eu acho que ele foi muito inspirado por algum mentor para que eu falasse sobre esse assunto. Mas eu vejo que é um assunto realmente relevante e tudo aquilo que se trata, que fala sobre sentimentos, eu acho que é muito importante que nós falemos. Porque de nada adianta termos todos os princípios da doutrina, todos eles assimilados, e se nós não trabalharmos esses nossos sentimentos em paralelo a esses princípios, a essas revelações que nos foram dadas por meio da doutrina espírita. Então, aí cai naquele outro ponto que nós sempre falamos, do autoconhecimento, né? Se nós não nos conhecemos, como que nós vamos nos tornar homens novos? Né? Pessoas novas, renovadas pelo Evangelho de Jesus, renovadas pelas revelações espirituais, se nós nos acomodarmos diante dos nossos comportamentos, muitos deles milenares. Né? Então, nós sabemos que o atavismo religioso e o atavismo no viver, naquele procedimento de fazer a mesma coisa sempre, é muito presente nas nossas vidas, até por uma questão de acomodação. Na maior parte das vezes, somos acomodados para procedermos às modificações e reformas que nós precisamos operar em nós. Então, e aí o Álvaro sugeriu, então, esse sugeriu. tema. Meu grande amigo foi já me deixando com um puxão de orelha. Aliás, Assim, tipo, vai lá, leia bem isso aí para ver que, né, precisa prestar atenção. E realmente agradeço todo o tempo de convivência com ele, que sempre foi uma pessoa muito ponderada. Eu não tenho muitos, mas tenho poucos amigos e são bons. A gente sabe disso por outros que já tivemos na vida, que mesmo distante de alguns há muito tempo, eles sempre permanecem em nossos corações, porque temos gratidão, porque eles nos ampararam em momentos difíceis, e nós, os gratos, nunca esquecem aqueles que nos auxiliam, ou que são auxiliados, né, por aqueles que são por aqueles que auxiliam os necessitados, e eu me considero assim. eu também gostaria de mandar um abraço para o Álvaro também. E o Álvaro foi e é uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito importante. Eu estive na academia praticando, né, as atividades lá na academia dele, sempre muito atencioso, uma pessoa que sempre cuidou dos alunos com muito carinho e muita atenção. Eu sou grato a ele, é colaborador aqui do nosso Caminhos da Luz. Aliás, agora quem está lá é a Cristina e o Felipe. E se a Cristina não estiver ocupada, que essa hora aqui o pessoal está lá. Se ela quiser ligar no 3622-9710, podemos bater um papo com ela. 3622-9710, que é o nosso telefone. E também lembrando o site aqui, que eu havia esquecido de mencionar, www.radiopiratininga.com. Então, o pessoal que está lá, a Cristina, o Felipe, também, viu, Marta? Tem uma atenção toda especial, um cuidado com as pessoas que ele frequentam, trazendo ali. Já era boa academia, já era. E eles estão melhorando ainda mais,
com mais equipamentos, novos equipamentos, algumas mudanças ali que acharam por bem fazer, mas o que já estava bom está ficando muito melhor. Isso que nós devemos focar na vida para todas as coisas. Dá para melhorar? Vamos melhorar. A estagnação nas coisas, ela é muito negativa, assim como uma pessoa que abandona a sua própria casa, o desmazelo, aquele que sai para trabalhar e é relapso com as suas obrigações, aqueles que têm que fazer na política pela coletividade e não fazem, tudo isso traz muita coisa ruim e negativa, e que não faz ninguém caminhar. Então, é aquilo, passou a bola para outro, tomara que este dê continuidade, melhorando ainda mais aquilo que já era bom. Isso. Não é? Nós estamos naturalmente falando da Academia Proforma, ali na rua Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, ali atrás do cartódromo, do outro lado do rio. Uma belíssima academia. Telefone 3622-4704. Muito bem. Marta, agora vamos efetivamente no assunto, né? Tá bom. Então, aí fui fazer a minha pesquisa, procurar o conteúdo, e encontrei, para aqueles que quiserem depois fazer uma leitura mais cuidadosa, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, intitulado Bem-aventurados os aflitos, que, aliás, as bem-aventuranças, quando eu tenho um livro, agora não me recordo o autor, mas Roden também faz isso, filósofo, mas tem um autor espírita que faz comentários, é o Alírio Cerqueira Filho. Ele faz comentários sobre as bem-aventuranças, as parábolas de Jesus, que trazem todo um conteúdo muito, muito, muito significativo para a nossa mudança, para essa renovação do nosso ser. E nesse Bem-aventurados os aflitos, tem vários itens até chegar na melancolia, mas eu achei importante que nós falemos primeiramente das causas das aflições, tanto as aflições atuais como as anteriores. Porque como que eu vou entender a melancolia se eu desconheço que essas vicissitudes que eu enfrento, que o senhor enfrenta, que o mundo inteiro enfrenta, ela tem uma causa. E nós precisamos saber onde estão as causas que trazem para nós essas experiências, muitas vezes difíceis de termos enfrentamento. E nós vamos ver, né, assim, por mais que nós queiramos atribuir aos outros, utilizarmos um discurso de vítima, nós vamos ver que tudo cai em nós mesmos. Somos artífices do nosso viver, do nosso destino, daquilo que já foi e daquilo que será. Então, nós precisamos, sim, ir a fundo nessas informações todas, nesses ensinamentos, e pararmos com a vitimização e passarmos a compreensão. Porque muitas vezes alguém chega para nós, vem conversar, eu quero, o que eu faço? Eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, por que comigo? Por quê? É sempre aquele porquê comigo. Né? Mas, sabe, às vezes eu penso que Deus, ai meu Deus, é muita coisa para mim, parece que tudo caiu para mim, tudo eu passo. E as coisas não são assim, não. É bom que se diga que tudo aquilo que nós passamos é resultado da nossa atitude, ou do que foi do passado, ou aquela que está sendo agora. Quantos que não agem de forma desequilibrada, irresponsável, e depois fica porque a consequência vem. Isso parece muito natural. Né? Você faz uma coisa, ela tem uma ressonância colar. Não é? É a mesma coisa, você joga uma pedra num lago, numa água, numa banheira, ela se expande, é a consequência. Ação e reação, né? Ação e reação.
Então, a gente fica falando, parece que esses princípios da doutrina, como eu disse, né, que eu às vezes me acho cansativa, porque parece que eu estou sempre falando a mesma coisa, mas eles não foram ainda assimilados. Eles não, as pessoas que do meio, vamos dizer assim, já vamos falar para nós. Esquece ainda aquele que não é adepto da doutrina espírita e nós não fazemos proselitismo. Quem tiver que aportar na doutrina, aportará um dia. Mas nós próprios, dentro da doutrina, em um momento mais difícil da vida, de um enfrentamento, a gente tem uma certa tendência a querer se colocar assim como uma coitadinha. E não é por aí. Então, por isso que eu falei, graças ao Álvaro, ontem eu parei um processo já de querer me sentir muito triste. Não tenho que me sentir triste, eu estou fazendo por uma razão muito melhor de ir embora daqui, eu vou ficar com meu marido, eu vou resolver. São Paulo tem um leque de oportunidades para eu continuar meu trabalho dentro do movimento espírita, talvez muito mais do que aqui, e não tem que ficar com tristezas. O material, a gente, do mesmo jeito que conquista, a gente também abdica e compra outro ou não, porque eu já estou na fase que eu não quero comprar mais nada, nada, nem par de sapato, que é uma coisa que Toda mulher gosta de para uma comprar. mulher, mas né, eu não sou centopeia, então eu estou querendo meia dúzia de tênis e só, nada de salto, enfim. Bom, então, indo lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, que é maravilhoso, ele mostra para nós as causas. Dá alguns exemplos, até para a gente poder, esse discurso nosso aqui, ser compreendido. E que nós vamos, com certeza, os que estão nos ouvindo, se identificar em alguma coisa. Claro que esses exemplos dados no Evangelho não são exaustivos, são alguns exemplos. Então, há um rol enorme de acontecimentos provocados por nós que se enquadram nas causas das aflições atuais. Então, ele dá exemplo, aí cada um vai pensando um pouquinho. Que tem das atuais e das anteriores. Das anteriores. Então, por exemplo, quantos homens caem no próprio erro? Como nós não estamos, hoje, no meio político, quantos desses que, no fim, o mal que eles estão causando a não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares, por ambição, por espíritos ainda rebeldes no segmento para o bem, eles estão fazendo porque alguém está com uma arma na cabeça e obrigando-os a fazer? Estão fazendo por eles, estão fazendo pela ambição deles. Um dia, o que eles estão promovendo hoje, isso num exemplo dos homens, como está aqui, né? Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos? É tudo isso. Nós, quando crianças, nossos pais querem que nós estudemos. Aí nós paramos de estudar. Eu não quero, eu não vou continuar estudando. A mãe fica louca, o pai fica louco. Eu não quero, eu sou rebelde. Eu vou parar na rua, eu me envolvo com droga. Quem é o culpado e o responsável por isso? Sou eu mesma, ou é aquela criatura que não ouviu, não seguiu o normal do andar da carruagem, né? Que é nós nascermos, termos educação, seguirmos e vencermos algumas dificuldades, alguns enfrentamentos para chegarmos em algum lugar. Se nós interrompemos isso por nossa ociosidade, pela nossa rebeldia, nós vamos responder um dia por esses atos, porque tudo gera uma consequência, né? Então, quantas uniões infelizes, porque são fruto de interesse calculado ou de vaidade, e nas quais, nessas relações, nessas uniões, o coração nada se presta, né? Não, quer dizer, então, o sentimento, aquilo que deveria unir duas pessoas, que seria o amor, existem interesses escusos, interesses monetários, né? As pessoas se unem visando alguma coisa material e acaba tendo um relacionamento de dificuldades, de atritos, de brigas, enfim. Isso poucas coisas, né? Quantas dissensões, querelas é conflitos, né? Querelas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade.
Isso é uma coisa que hoje nós estamos vivendo. Ninguém tem paciência mais para nada, ninguém sabe ouvir o outro, não há moderação na fala, né? Então, com isso, nós vamos, na nossa exacerbação, né, abdicando da moderação na fala, no comportamento, nós vamos nos irritando, e é por isso que às vezes eu falo e a gente reincide, né? A gente fica tão, nós ficamos tão irritados às vezes com os acontecimentos e a gente entra. Aí eu paro, falo, para. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei em quem eu vou votar, eu sei como eu devo agir na rua, eu não jogo meu lixo na rua, eu faço a coleta do meu reciclável, eu pago os meus credores, eu faço, eu cumpro os meus deveres. Se os outros não o fazem, não é problema meu e eu não vou me irritar por isso, porque existe alguém acima de nós que está no comando disso. E que um dia as coisas haverão de entrar nos eixos. Nós estamos ainda vivendo num mundo de expiações e provas. Ainda não é um mundo que nós estamos sonhando de regeneração. Precisa ser implantada a solidariedade, a fraternidade neste orbe para que nós atinjamos o grau de planeta de regeneração. Enquanto isso, nós estamos ao meio do mal. E como ele é forte, como ele bate violentamente, nós acabamos deixando passar todas aquelas ações das pessoas que fazem o bem, e são muitos. São pessoas dedicadas, pessoas que abdicam, às vezes, do seu próprio conforto para ir salvar vidas na África, o outro para fazer uma ONG não sei aonde, passando necessidades, deixando o conforto da sua casa para ir salvar os seres humanos. Então, há muita coisa boa acontecendo no mundo, mas a mídia só foca o que não presta, as pessoas gostam de falar no mal, porque isso dá ibope. Quando você vai falar uma coisa legal, de filosofia, um assunto interessante, ninguém tem interesse em te ouvir. Por isso que eu digo que os amigos são poucos. Aqueles que a gente tem possibilidade de bater um papo, trocar uma ideia, enfim. Bom, então vamos, senão já passei. Abrindo um parênteses aí, essa semana eu conversei com um amigo, ele disse assim, olha, às vezes eu vou falar alguma coisa para outras pessoas, elas ignoram, parece que não tem nenhum interesse, eu vou falar de um livro. Aí foi onde eu entrei. Eu disse assim, olha, já passei muitas situações dessas, porque eu sou fã de livros, você sabe disso, quem me conhece sabe. Você também gosta muito de livros. Eu vou sem nada das minhas coisas, mas meus livros vão. Eles vão. Nem que eles fiquem tudo no chão, assim, empilhado. E às vezes conversando, eu me empolgo tanto, eu sinto tanto aquele prazer de falar em livros, de lembrar títulos de livros, os assuntos diversos que tem nos livros, e vejo que isso para mim é importante. A outra pessoa não está dando o mínimo valor para aquilo. Então, você fica num momento assim de elevação, de entusiasmado, de repente você cai, leva um balde de água fria. Então, eu disse, olha, não estranhe, porque isso acontece muito comigo. Eu me empolgo demais quando falo de livros, de leitura, e não é todo mundo assim. Né? Cada um gosta de uma coisa. E olha, a leitura, é lógico que as pessoas hoje, o mundo está mudando, você baixa qualquer livro, as pessoas parecem, até eu fiquei sabendo uma coisa super legal, eu acho que tenho até medo de falar, e de repente todo mundo que está me ouvindo já conhece, vai falar, a Jurássica aí já descobriu alguma coisinha que já está mais do que batido. Mas tem um aplicativo que você baixa já, que as pessoas não se desvinculam do celular, que é uma leitura para cego. Então, você põe o headphone e baixa aquele aplicativo, escolhe o livro e eles fazem leitura. Então, eles leem o livro para você. Um audiolivro? Olha que legal. E eu vou fazer isso, porque às vezes eu não tenho nada na televisão para assistir, eu vou para o quarto e vou pôr lá até o sono chegar, ouço um pouco de um livro, no dia seguinte mais um pouco, sem gastar dinheiro, né? Porque os recursos são tantos que a gente não precisa. Eu gosto, apesar de que, fazendo a ressalva, eu gosto do livro físico. Eu gosto de escrever, eu gosto de achar uma palavra que eu não conheço,
o significado, tenho lá meu dicionário, que também vai comigo, é o WISE, aquele desse tamanho, grosso, e eu anoto, porque, sei lá, de repente a gente volta à leitura, aquilo já vai me ficar muito mais fácil a compreensão. Eu gosto de ter o livro na mão também. Pesquiso, vai, volta, procura, vira a página, ele está sempre Ele fácil. está ali, exato. Bom, então, as causas atuais das aflições, se nós fizermos uma pausa e indagarmos a nossa consciência, nós vamos ver que tudo que acontece conosco está em nós. Todas. Isso aqui foi um simples exemplo e temos tantos outros no cotidiano para exemplificar nessa questão de sofrer, de estar passando por dificuldades e aflições. Nós estamos por detrás dos bastidores, somos sempre nós. Nós temos que pôr isso nas nossas cabeças e pararmos de achar que os outros são culpados pelas nossas mazelas. As causas anteriores das aflições, né? Então, quando nós enfrentamos, por exemplo, uma coisa que não dependeu do nosso concurso, eu vou dar um exemplo, um acidente, né? Um acidente em que nós não agimos com imprudência, que não fomos nós os causadores e sofremos uma perda ou um desastre que vai mutilar um órgão nosso, enfim, ou a morte de um ente querido, que é uma expiação, eu já li isso, que a morte de um filho é uma expiação. Enfim, aquilo que acontece e que não teve absolutamente nenhum concurso nosso nesta vida presente, também é nossa responsabilidade, porque ação e reação, ela vem, né? Todas as nossas ações têm uma reação correspondente. Como Deus é infinitamente misericordioso, nós não pagamos tudo de uma vez e vamos nas nossas sucessivas reencarnações pagando os nossos débitos. É como se nós tivéssemos aberto diante da conta divina um crediário e que, para não ficar um fardo muito pesado, nós vamos pagando em parcelas e cada vida nós pagamos um pouco. Nós experimentamos na nossa carne aquilo que nós fizemos para outrem, aquilo que nós, de uma certa forma, nós fomos os artífices ou os algozes. E aí a lei de ação e reação, ela bate mesmo, porque é assim que a justiça divina se manifesta. Não adianta ficar dizendo que Deus, aquela baboseira que, eu vou rezar bastante, mas Deus, tá bom, Deus nos perdoa sim, ele não tem, aliás, ele não perdoa, ele nos compreende e nos dá, através das aflições, das experiências, a oportunidade de nós nos quitarmos diante da nossa própria consciência. Porque, na verdade, o pior enfrentamento que nós fazemos é conosco, é com a nossa consciência, é ela que vai, não pode não ser agora. Tem pessoas que vivem com suas consciências adormecidas, mas um dia ela vai se manifestar. E quando isso acontecer, nós sentiremos a necessidade de nos quitarmos perante a justiça divina. E aí que nós vamos começar a compreender essa justiça infalível, porque a nossa é falha, a nossa passa batido e cometendo injustiças tremendas, a nossa justiça. Né? Nós vemos isso todos os dias. Quantas injustiças cometidas pela justiça humana. Mas a justiça divina, ela é implacável. Então, vendo 1000 situações aí, aquilo que nós não fomos hoje e passamos, são causas de nosso comportamento lá de trás, das nossas vidas, que hoje não teve nenhum concurso nosso, mas teve lá atrás. Então, resumindo esta parte deste capítulo, não adianta miar, não adianta reclamar, porque nós somos sempre os autores. Você sabe, Marta, ainda essa semana, também conversando com algumas pessoas, a respeito exatamente do que você está dizendo. Tem situações nas reuniões mediúnicas, acontece uma manifestação de um espírito cobrando
cobrando alguém encarnado aqui de uma forma violenta, cobrando, exigindo, porque ele me prejudicou, porque ele me roubou, porque ele fez isso, fez aquilo. Aí, em muitos casos, não tem uma regra geral, aí você diz para ele assim, então vamos dar uma passadinha na sua vida pregressa, na existência anterior, no momento anterior que você passou por aqui. Vamos ver o que é que você fez. Aí começa, às vezes, até a choradeira. Mas eu fiz isso, ó, hoje você está cobrando dessa pessoa, mas o que você fez para ele lá atrás, né? Isso você não lembra. Então, ó, vamos ver. Aí ele assiste o filminho lá das vidas, que passagem dele maravilhoso. anterior. Né? Aliás, só fazendo uma parte disso, quem quiser se instruir sobre isso, leia os livros de André Luiz, né? Porque André Luiz mostra muito isso, como é o processo que os mentores se utilizam para fazer com que o nosso espírito se recorde dos nossos atos passados. É muito interessante. Aí ele viu na tela, lá na televisãozinha, vamos chamar assim, uma televisão, ele vê o filme da vida dele, o que ele fez antes. Aí ele começa a chorar, a se lamentar, porque ele cobra hoje, mas lá atrás ele foi... O algoz. O algoz daquele que hoje ele está cobrando. Então, essa situação, né, do momento atual e do momento anterior, esse jogo. E olha, uma outra coisa que está dentro desse capítulo é que ele é grande, não dá para a gente trazer tudo, e ainda busquei um conteúdo com Joana de Ângeles sobre melancolia, maravilhoso. Joana de Ângeles é fantástica. Lampadário Espírita, eu amo os livros todos dela, e com relação ao esquecimento do passado. Porque tem muita gente que não consegue compreender e sim fica injuriada. Não, porque eu não me conformo. Porque como que é essa justiça divina se eu não lembro o que eu fiz? Dê graças a Deus de que você não lembra, porque na sua vida presente, você já pode, se tiver um pouquinho de inteligência, de perceber que todo o seu viver está relacionado com o seu viver anterior. Porque nós somos colocados ao meio de espíritos, né, que fizeram parte das nossas vidas, que nós estamos ainda a caminho com eles. Com alguns nós já nos libertamos, né, já passou, essa coisa também um dia eu quero falar aqui, sabe, sobre essa coisa muito rançosa do relacionamento mal resolvida do que é o relacionamento familiar. Porque tudo bem, a família, o reduto, é onde a espiritualidade coloca os espíritos para se harmonizarem, mas isso não significa que você tenha que conviver até o fim da sua existência com alguns que você já fez o seu papel com eles. E que você prossegue, assim como a morte, quando nós desencarnamos, e nós não continuamos, né, cada um vai seguir o seu caminho, porque somos individualidades. Estamos agora, neste momento, pertencemos a um grupo, mas cada um tem uma necessidade para a sua evolução. Então, na próxima reencarnação minha, eu vou vir com outros espíritos, talvez não mais com o meu marido, que eu amo tanto, não mais o meu filho, que eu amo tanto, porque cada um deles e eu própria vou precisar de outras experiências. E com isso, aprendendo a amar no sentido universal. Porque é essa a proposta do Cristo, que um dia nós tenhamos dentro de nós a capacidade de nos amarmos sem ser num grupo, sem ser na família só, mas no sentido universal. Que é a visão dele, a humanidade como Exato. Um todo. Então, vamos nos preparando, porque não vamos estar a miúde e constantemente com os mesmos espíritos. Então, se numa família você tem alguém muito difícil e você bate em retirada, isso é algo saudável. Porque se você não consegue aquela pessoa nenhuma modificação, e te traz perturbação, não há nenhum problema você se afastar, reza por ela, porque rezar nós podemos, para todo mundo, né? Enfim, bom, aí nós vamos para o intervalo. O assunto é bastante, você vê, a gente fala assim, né? Não tem, eu não sei o que eu vou falar, mas é tão rica a doutrina e ela preenche tudo no nosso viver, que a gente começa a fazer braço aqui, braço ali, um parênteses aqui e acolá, mas é porque ela é muito... dinâmica. Muito, tá? Envolve a tudo, né? Voltaremos dentro de instantes. Até já.
Caminhos da Luz. Apoio. Chega de deixar para depois e cuide agora da sua saúde e qualidade de vida com a Academia Proforma. Musculação, treinamento aeróbio e funcional, condicionamento físico, avaliação física, musculação para a terceira idade. Academia Proforma, para todas as idades. Rua Dona Antônia Ribeiro de Barros Freitas, 240, Jardim Antonina. Fone 3622-4704 e 99797-6629. Farmácia São Lucas, com medicamentos gratuitos através do programa Farmácia Popular. A Farmácia São Lucas tem o chá multiamargo, sucesso de vendas. Você também encontra ômega 3 com ótimos preços. Farmácia São Lucas, na rotatória próxima ao SUS, na Rua Comandante João Ribeiro de Barros, 47. Disque entrega 3622-3994 e 3626-1100. Renato Despachante, licenciamento, transferência, renovação de CNH, emplacamento e documentação de veículos 0 km, liberação de veículos apreendidos, parcelamento do IPVA em até 12 vezes no cartão com a menor taxa do mercado. Renato Despachante tem o saque fácil com cartão de crédito em até 12 vezes, taxa baixa com liberação em até 24 horas. Precisou de dinheiro? É só passar no cartão. Renato Despachante, Rua Rangel Pestana 941 Centro, 3621-1341 e 3621-4090. Orion Cartuchos e Toners, com cartuchos originais, remanufaturados e recargas para impressora jatos de tinta e toners. A Orion também tem material para escritório. Orion Cartuchos e Toners, Avenida do Café 120, fone 3621-8850. Casa Ortigosa Calçados, com calçados femininos Usaflex, conforto incomparável, não tem igual. Casa Ortigosa Calçados, Rua Lourenço Prado 522, fone 3622-1975. Rebite Jetcar, seu carro brilhando. Rua Major Alfredo Romão, 153, atrás do Fórum. Fone 996145053. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 18 horas. Aos sábados, das 7 da manhã à 1 da tarde. GF Materiais de Construção e Tecnolage Jaú, construindo com você. Avenida João Franceschi 2007, em Dois Córregos, na Avenida Gofredo Esquilini 146. Alfa Papelaria e Informática, materiais para escritório em geral, DVDs, CDs, pendrive, toners, cartuchos novos e recarga, papéis para impressora, convites, certificados e cartões de visita. Alfa Papelaria e Informática, Rua Lourenço Prado, 1066, fone 3621-5074. Padaria e Confeitaria Caprichosa, onde você encontra pão fresquinho toda hora, também com bolos e salgados. Na Caprichosa você encontra o delicioso pão sírio e massas para pizza. Padaria e Confeitaria Caprichosa, Rua Professor Nicolau Piragini, 464, Chácara Bela Vista, fone 3622-8298. Lojas Calzature de Firenze e Freeway, 3 lojas no território do calçado, completa em calçados masculinos, cintos, carteiras, malas, mochilas e pastas, onde você anda sempre na moda. O bom gosto e elegância ao seu alcance no território do calçado. Telefone 3621-5031, 3621-1617 e 3624-4772. Voltamos então, aqui com o nosso Caminhos da Luz, conversando aqui com a Marta Capelotto. Hoje um assunto bastante interessante, como todos os outros são, mas de uma forma descontraída, né, Marta? Porque falar de melancolia e entrar num clima melancólico seria triste demais, né, Vinícius? Então vamos passar essa mensagem de uma forma animadora, né? Claro. Vamos lá. Então fica aqui já a sugestão que eu dei para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que estão tristes, que às vezes não conseguem compreender por que minha vida é assim, assado, por que eu passei por isso, por quê?
vá lá, leia com atenção esses ensinamentos, serão preciosos, como eles foram para mim neste momento. Então, eu falei sobre isso porque a melancolia, e depois nós vamos ver o próprio Evangelho falando sobre isso, e depois nós vamos ver com Joana de Ângeles aquilo que ela fala sobre melancolia e como nós podemos combatê-la. É necessário, então, esse processo melancólico que está por detrás, na verdade, é uma inconformação, que vai gerando tristeza, que nós vamos ficando, e essa tristeza, essa inconformação, ela pode nos levar a uma coisa mais grave, que é a depressão. E a depressão, nós já tivemos oportunidade aqui de falar, talvez eu volte numa outra vez aqui, para repetirmos sobre um dado alarmante da Organização Mundial da Saúde, apontando a depressão como a causa primeira do suicídio no mundo. E nós temos visto de forma estarrecedora, né? Nós estamos estarrecidos, melhor dizendo, diante das ocorrências de suicídio no mundo, inclusive com crianças se suicidando, jovens se suicidando. Então, é importante, sim, que nós falemos sobre esses sentimentos, essas coisas que às vezes a gente guarda para a gente se recolhe, a gente fica chorando no cantinho, chorando na calada da noite, e nós não exteriorizamos e não procuramos uma ajuda de pessoas competentes para nos darem um suporte e passarmos por essas aflições. Né? Então, no Evangelho, ele fala assim, ele começa com uma pergunta, ao se reportar à melancolia. Sabeis, porque uma vaga tristeza, às vezes, se apodera de vossos corações e vos faz achar a tão amarga vida? Veja que, né, a gente vai alimentando esse sentimento de tristeza, de amargura, aí começam a vir outras coisas que vão se aflorando das nossas reminiscências também, que isso, falar sobre esse assunto eu não poderia, não temos tempo, mas de falar sobre reminiscências, que eu já tenho também um conteúdo que eu explorei, que eu falei, porque mostra para nós aquilo que nós precisamos melhorar em nós, porque essas reminiscências vêm conosco no nosso nascimento e elas estão presentes na nossa vida, esperando que nós façamos alguma coisa com elas, que nós retiremos todo esse ranço, esse comportamento que se manifesta como uma reminiscência nossa de vivências do passado. E aí ele continua, aí dando a explicação, é vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas que solidamente atado ao corpo que lhe serve de prisão, em vão esgota esforços para dele sair. Vendo que esses esforços são inúteis, vosso espírito cai no desânimo, e sofrendo o corpo a influência dele, o langor, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, e então pensais ser infelizes. Então, olha outro ponto. A definição aí é perfeita. Não é? Para quem já sentiu esse estado melancólico, de tristeza, e vê os depressivos como eles devem sentir isso. E aí o que acontece? Como somos espíritos vivenciando uma experiência na carne, o que é esse espírito que já passou tantas vezes, já esteve na sua verdadeira pátria, que é espiritual, se vê atado neste corpo físico, que é o instrumento para que nós passemos por essas experiências de aprimoramento espiritual, e nós não suportamos. Nós queremos voltar, nós queremos ir embora, esse corpo é pesado, esse corpo é denso, eu não suporto mais ficar aqui. É isso que acontece. E ele anseia essa liberdade, essa felicidade que o espírito dele ainda não é merecedor para tê-la, ou não pode ainda, vamos dizer, vivenciá-la na plenitude. É aí que muitos acabam indo pelo lado do suicídio. Eu quero acabar, então eu quero que ouçam vocês, queridos, que o suicídio é uma falsa solução. Aliás, um livro com esse título, do Alírio Cerqueira Filho, leiam,
Ele vai mostrar para nós todo um caminho, ele vai dar dados, ele vai mostrar como nós podemos reagir. Então, essa é a definição de melancolia no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem uma outra beleza de Joana de Ângeles na obra Lampadário Espírita. Sugiro a leitura e com um dicionário. Porque, Joana, eu amo, não porque eu sou snob, porque eu gosto de falar difícil, não, nada disso, tanto que, às vezes, uma ou outra palavra, eu tenho que me socorrer do dicionário, mas eu tenho o mesmo posicionamento de Joana, quando ela disse para Divaldo, que ele falou, por que você fala e você escreve esse português tão erudito? Ela falou, porque as pessoas precisam melhorar, elas precisam evoluir, inclusive na fala e na linguagem. E que eu concordo, porque hoje em dia a coisa está feia, com a educação formal destruída, que as pessoas não sabem mais se sim escreve com C ou com um S, nós precisamos ir em busca de aprimoramento da nossa fala e da nossa escrita. Então, eu sou todo lado de Joana de Ângeles e não abro, tá? Então, ela fala assim... ela descreve, olha só a poesia, para descrever a melancolia. Ela é insidiosa, ela é sutil, constringente e dominadora. Investe com vagar e segurança, estendendo-se poderosa como tenaz que destroça esperanças, aniquila aspirações, deixando em derredor pessimismo e amargura. Essa é a definição de melancolia. Não é maravilhoso? Não é isso que o depressivo sente? É. E se eu, como eu disse, não tenho vergonha de me, como diz aí, revelai-vos uns aos outros. É você deixar de ser hipócrita. Porque tem muito espírita, desculpe, que quer dizer que está super bem resolvido, reformado, transformado, e esconde todas as suas amarguras, as suas angústias, para não se mostrar aos olhos dos outros como alguém fraco. Mas revelarmos-nos aos outros demonstra muito mais a humildade, porque é como se nós disséssemos, olha, eu sou tão falível, eu sou tão pequena, eu estou precisando de uma ajuda, não é? E muitos não fazem isso por orgulho. Então, eu disse, quando eu preparei isso, foi o Álvaro intuído de um benfeitor espiritual para me ajudar, porque quando eu terminei de fazer isso, eu tive um choro e eu reagi. Eu falei, eu não vou ficar me lamentando por coisas que não têm sentido nenhum. Para mim, sentido hoje na vida é eu não voltar para a minha pátria espiritual com as mãos vazias. E eu quero estiver aqui, viver da melhor forma possível. E viver com alegria, ter alegria no viver. Porque é isso que Jesus, que Deus espera de nós. Jesus dizia, regozijai-vos sempre. Sempre. Esteja então, sempre eu feliz. vou me abater por coisas pequenas? Lembrando de novo, tem muita dificuldade que as pessoas enfrentam, que eu nunca cheguei nem perto disso, graças a Deus, por hora, né? Porque a gente paga aos poucos. Bom, enfim, essa definição dela é maravilhosa. E aí, se nós não a combatermos, aí ela fala nesse mesmo livro, que a orientação, né, que vem deles, isso estou eu dizendo, a orientação dela, que eu considero como um espírito superior, e dos outros que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e de tantos outros espíritos de luz que não nos abandonam e estão sempre do nosso lado, ela diz que nós temos que resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a nossa vontade. Perfeito. Porque nós temos também dentro de nós uma potência que Deus nos deu, que é a vontade. Ao lado do livre-arbítrio, que é a possibilidade de procedermos às nossas escolhas. Então, nós precisamos acionar essa força de vontade e falar, vai, eu não quero isso para mim, eu vou reagir, eu vou levantar, eu vou tomar banho, eu vou me arrumar, eu vou fazer alguma coisa prazerosa, eu vou fazer um exercício, eu não quero esse pensamento habitando a minha mente. Né? E eu vou reagir para que esse estado de langor, de tristeza, de abatimento, ele saia de mim. Né?
Seria assim se eu pudesse brincar agora, mas não vou brincar. Que Sai livro, capeta. que livro é esse, Marta? Esse é Lampadário Espírita. Lampadário São Espírita. lições. Ela né? tem Muitos. Eu tenho quase todos dela, grifado, e de vez em quando eu leio, eu volto. É a minha maneira de fazer a minha reforma íntima, né? Bom, então, ela ainda continua, aí fala aí, ó, que eu já falei, que a melancolia, ela sustenta-se na autopiedade injustificável e se compraz em espalhar o ácido corrosivo do desânimo. Pode ver, se você chega, eu já me afastei de várias pessoas assim, muito down, muito para baixo. Porque, num primeiro momento, você auxilia, você conversa, você dá atenção, mas tem pessoas que elas não fazem nada para reagirem. E aí elas chegam perto de você, elas vêm na mesma toada dizer a mesma coisa, aquela mesma ladainha, aí você vai com a paciência, você conversa, olha, tenta fazer isso, veja que isso, olha, no mundo, o mundo é de sofrimento mesmo, mas é uma escola que nós podemos tirar proveito, nós podemos ver as coisas bonitas da vida, nós podemos... Não. Mas nisso aí, Marta, tem muita gente que tem interesse, desculpe dizer dessa forma, mas tem muita gente que tem interesse em continuar vivendo assim, porque não precisa fazer nenhum esforço e tem a atenção dos outros. Enquanto eu tenho alguém que traga tudo que eu quero, faz tudo que eu desejo que façam, quem que eu não vou me movimentar. Isso ao manipulador. Isso, manipulador de emoções. Tem muito disso por trás. Tem na família, sabe? A pessoa se coloca numa condição de vitiminha, de coitadinho. É o que eu falo sempre, a última coisa que eu quero ser na minha vida é vítima. Eu não quero ser vítima, eu não sou vítima. Eu sou uma pessoa, filha de Deus, que Deus me deu potencialidades e que eu tenho que correr atrás. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi por esforço e por acionar essa vontade que está dentro de todo mundo e que muitos não querem usar. Isso aí é o que chamam hoje de zona de conforto? Ou, não digo poucos, muitos não querem. Não querem. Né? É confortável, está dando certo. Porque sabe por quê? Porque aí você se fazendo de vítima, de coitado, manipulando com sentimentos, sentimentalismo, porque sensibilidade, eu já falei uma vez, diferença entre ser sensível eu sou. Agora, sentimentalismo barato, eu não permito que o meu espírito alimente. Essas pieguices, essas coisinhas que você vai fazendo meio de campo para deixar o outro destruído, o outro arrasado, incompetente às vezes na solução do seu problema, porque você não tem o problema, a solução dos nossos problemas estão dentro de nós. Acione a sua vontade, faça as coisas certas, haja com dignidade, cumpra com o seu dever desde todo sempre, nas mais comezinhas coisas, né? E você vai ter sua vida rolando redondinha. Vai aparecer as intempéries? Vai aparecer uma situação para você ser testada na sua fortaleza espiritual? Vai. Mas você está aqui para isso. Você, eu e o mundo, a humanidade, com as mesmas possibilidades. Não me venha, eu não estou suportando mais a manipulação de algumas pessoas para tirarem alguma coisa sua, que para ele fica lá, acomodado ou acomodada, sabe? Jogando nos ombros dos outros a responsabilidade sobre o viver dela. Então, aqui, né, não sei quanto mais, ainda temos tempo. Tem, ai que bom, porque ela fala muitos comentários, né? E agora entrando os ensinamentos de Jesus, que nós deixamos de observar essas frases, como é que ela fala aqui? Deixa eu ver se está aqui. Apelos, né, vigorosos de Jesus, naquela, eu sou a porta, tomai a vossa cruz e vinde. A vereda é estreita e a passagem também é estreita. Tende bom ânimo, porque nenhum que queira chegar nos páramos mais elevados da evolução vai deixar de passar por experiências aflitivas.
Se não forem depois aí deixam de ser aflições, mas os espíritos que se chegam àquele grau de perfeição máximo, ele vem num estado viver conosco, no meio de nós, mas já não sentindo aflição dentro do seu coração, para ajudar os aflitos, para erguer os caídos. Então, a nossa saga, na nossa trajetória, ela nunca vai se esgotar. Nós nunca chegaremos a um lugar em que nós vamos sentar e ficarmos ociosos. Aí teremos muito mais trabalho, porque enquanto hoje nós cuidamos de nós, da nossa evolução, nós estamos e temos que fazer esse processo de melhora interior, de autoconhecimento e autotransformação. Mas o dia que nós formos transformados naquele grau de chegarmos a umbrear com Deus na criação, como é o caso de Jesus, nós aí começaremos um outro processo, que é de ajudar, de construir, de erguer, de levantar. Nós não pararemos nunca. Se alguém acha que vai ter sossego um dia, né? Não vai ter nunca, mas vai ser o trabalho do amor, o trabalho da construção, não é? Aquilo que dá regozijo para a alma e para o espírito, que é o que eles devem sentir quando eles conseguem, né, atuar no nosso meio e nos erguer. Então, essa é a nossa destinação. E as recomendações de Jesus estão aí, né? Buscai e achareis, eu sou o caminho. Quem é que está hoje preocupado em procurar Jesus para saber o que foi que ele deixou? Qual foi o legado de Jesus? Quem é que está se debruçando sobre o seu legado para procurar e achar? São poucos. A maioria quer tudo de graça, quer bater e vir de graça, sem nenhum esforço, né? Esses enunciados, né, eles são apelos indisfarçáveis e consolos, estímulos e rotas que merecem exame e a nossa consideração. E o Espiritismo, mais uma vez, essa santa doutrina, atestando a continuidade da vida após a ruptura dos laços celulares, porque a morte é só isso, nós rompemos este corpo físico, os laços celulares que nos unem ao nosso corpo perispiritual, e o nosso espírito segue com ele, com este perispírito, na sua marcha evolutiva. E o Espiritismo explica todas essas dificuldades, essas aflições, todo aquilo que envolve o nosso, tanto na doença, como a saúde, como as afeições, os desafetos, as causas das nossas aflições, os princípios da doutrina nas sucessivas reencarnações mostram para nós como funciona a justiça divina. A fé no futuro, também por explicação da doutrina, que a vida não para e não se rompe, e que a vida futura nos aguarda, e nós podemos ter, sim, dias muito mais felizes, muito mais brandos, dependendo do que nós estamos fazendo aqui, hoje. Porque ainda temos resgates, ainda temos o nosso carnê perante a justiça divina, com algumas prestações para serem pagas. Mas nós podemos, né, agora quitar essas dívidas aos poucos e não fazê-las mais, para que a nossa vida futura ela seja melhor. Essa é a grande cartada, né, do Espiritismo. Então, aí, na orientação de Joana de Ângeles, numa, assim, até uma recomendação, né, de como nós abdicamos da melancolia, da tristeza, da inconformação, eu diria, porque muitas vezes nós somos inconformados. E inconformados esquecendo o nosso plantio. Então, é mais fácil, né? Eu fico indignada, inconformada. Por quê? Porque eu nunca paro para pensar o que eu tenho. Que participação eu tenho nisso? Qual foi a minha participação? Minha ação. Ninguém quer se olhar de frente. Mas eu digo, vai chegar o momento que nós estaremos somente diante da nossa própria consciência. E não faltam para nós, por esses amigos queridos, esses benfeitores,
estímulos que vêm durante o nosso sono, quando nós estamos no descanso do corpo físico, nós estamos recebendo deles orientações. Então, não podemos nos quedar de forma ociosa ou ignorar que nós somos todos os dias socorridos por esses benfeitores. E para finalizar, já que está acabando o nosso tempo, já acabou? Pode terminar. Ela fala assim, eu vou me permitir ler, porque é a fala dela, é o vocabulário dela, e eu traduzo se for necessário, mas maravilhoso, né? Como um antídoto para nós combatermos essa melancolia. Se te sentes sitiado pela hipocondria ou com os movimentos interditos pelas malhas perigosas da melancolia, expulsa com esforço titânico as trevas que te envolvem e faze luz íntima, acendendo a lâmpada do evangelho na mente turbilhonada. Hoje, muito em dia, já vou continuar, todo mundo está pensando em turbilhar o corpo físico. Tem coisas absurdas que a gente vê, aquela devoção pelo corpo físico, se deformando, horrendas as mulheres, com aquela musculatura, que dá até um mal-estar de nós olharmos, e tem seguidores, e tem os tontos de plantão que vão atrás. Nossa! Aí eu falo, por que não vai turbilhonar, não vai agitar o cérebro com leitura, com filmes bons, com, sei lá, com coisas, com conversas gostosas, enfim, praticar o esporte, sim, porque hoje eu tenho visto para tudo, para depressão, para obesidade, para tudo, o exercício físico ele está como carro-chefe. Lógico, psicológico. Tudo, trazer até a endorfina que nós liberamos quando fazemos exercício, traz alegria, traz conforto, bem-estar, mas dentro de uma coisa comedida, de algo que, né, que é bom, saudável. Até eu estive na médica essa semana, fazendo revisão dos 65, que precisa fazer agora você 65 mil quilômetros. Para mim, não tenho problema nenhum em dizer minha idade. Tenho 65 anos, e graças a Deus estou aqui, firme e forte. E aí, eu ia falar do que... A médica estava te dizendo. Você foi a médica? Assim, então, falando de exercício, tal, meus exames, graças a Deus, todos bem, na normalidade. E falando do exercício físico, do atleta, ele não é saudável, porque o atleta, ele é competitivo. Isso, assim, numa coisa que eu achei interessante, o posicionamento. Você vê um jogador de tênis, um nadador, um jogador, eles se lesionam durante toda a vida, porque existe um primeiro momento, a competição. Né? É diferente de nós, pobres mortais, que não somos atletas, de fazermos a nossa caminhada, a nossa natação, o tênis, jogar 2 vezes, porque a gente vai por prazer, para querer ter uma vida mais saudável. E, aliás, devemos fazer isso, porque o corpo físico nosso é o vaso, aquele vaso que nós lemos, né, para habitar por hora esse espírito em provas, esse espírito em aprendizado. Então, eu preciso que esse vaso seja saudável para que meu espírito possa vivenciar as experiências nessa encarnação. Né? Então, isso faz todo um sentido. Continuando na fala, então, de Joana, não te permitas devaneios deprimentes, nem penses na morte como solução e liberdade. Já falamos isso, né? Então, não adianta morrer, falsa solução. Suicídio, falsa solução. Você vai se deparar lá do outro lado, aumentado a tua dor e o teu sofrimento. É mais fácil pedir, rogar ajuda aos outros, quem estão, e eu digo assim, aqueles que têm ao seu lado pessoas com esse perfil depressivo, auxiliem, não julguem, auxiliem, porque essa pessoa pode sim chegar ao suicídio. Morrer e prosseguir é impositivo da vida. Transporta o pórtico da carne, não se extingue a mente e as recordações ressurgem,
fazendo ligações com outras lembranças antes esquecidas, em conúbio cruel. Então aí vem tudo, a flora, aí vai ter o arrependimento, mas puxa vida, eu só acrescentei na minha carga negativa, na minha conta de débito, na minha conta perante a justiça, eu só acrescentei, e eu não fiz nada para melhorar e nem pagar. Liberta-te quanto antes, hoje e agora. Não adies, não transfira as lutas redentoras. Volta-te, portanto, aqui maravilhoso, para a caridade. Mergulha no rio do auxílio fraterno a própria angústia e descobrirá surpreso que a alegria do bem que faças é bem que te dará alegria, nimbando-te, por fim, de indefinível paz. Pronto, encerrou. Precisa dizer mais alguma coisa? Nada. Porque a caridade também, quando nós abdicamos do nosso egocentrismo, ou seja, o nosso olhar só para o nosso próprio umbigo, porque a maioria das pessoas estão sempre aqui, olhando para baixo, olhando para o eu, para o ego, e esquecem das mazelas, esquecem da dor, de quantos problemas dos outros são maiores do que os nossos, e quanto nós não podemos ficar miando, resmungando, tristes por coisinhas aqui e acolá, porque as tragédias são imensas. É só ver, a televisão hoje é simultâneo um fato, nós, infelizmente, estamos compartilhando as tragédias de forma simultânea. Então, vamos deixar esse ego, vamos abdicar dele e pensar mais nos outros, naquilo que podemos fazer, também não nos esquecendo de nós, porque isso é importante. Porque muitas pessoas fazem confusão, achando que você tem que ser o pródigo. O pródigo é aquele que desfaz tudo e nunca pensou nele. Não é assim também. Isso é um assunto legal para a gente trazer aí um dia e falarmos, porque há equívocos, né? Então é isso. Eu agradeço muito, espero que tenha servido este assunto para os outros como serviu para mim. Tá? E agradeço muito. Dias melhores haverão de vir para todos nós. Nossa humanidade está passando por uma turbulência, mas eu acredito, tenho fé, esperança que dias melhores virão. Muito bem. Nosso agradecimento aqui a Maria Odila, Daniel. Posso só uma coisa? Pois não. A pedidos. O Nilson, não sei se ele está ouvindo. Ele fala, com certeza. Eu deixo o meu abraço para o Nilson. Fazia muito tempo que eu não via e estive com ele lá no Perlat segunda-feira. E foi um prazer encontrá-lo. Um grande abraço, Nilson, e a todos meus queridos amigos. A Daniela Roda, quem mais aqui? Aparecida Cristina Bonilha, Aparecida... tá duplicidade aqui. Enfim, a todos que deixaram um comentário, ou a paciência aqui do Vinícius. Adorei, Vinícius. Eu gosto muito do Renato também. É tão bom quando a gente chega num lugar e encontra pessoas amigos, assim. amigos, pessoas do bem, pessoas com alto astral, e é isso que a gente está precisando. Então, nosso agradecimento a todos vocês que nos acompanharam. Vai aí no Facebook, fica registrada aí a nossa fala. Se alguém quiser recomendar ou quiser assistir novamente, estará lá, né, Vinícius? Muito bem. Então, ficamos por aqui até sábado, às 8 horas da manhã. Uma semana de muita luz, muita paz a todos. Mais uma vez, obrigado a Marta e ao Vinícius. Obrigada a vocês. E vamos para a academia, né? Agora vamos para a Proforma. A Piratininga apresentou Caminhos da Luz. Reflexão sobre a doutrina